Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Como foi a sua semana? Você está se sentindo animada, animado? Ou quem sabe está se sentindo cansado, estressada? Às vezes a correria da semana é tanta, né? As pressões, os compromissos, os afazeres. Eu acho que todos nós temos tantas coisas para fazer e o tempo é tão curto, né? E muitas vezes, a maioria de nós talvez, chegamos ao final da semana cansados, com a bateria já assim lá no limite. E nosso Deus nos convida, né, nesse momento, vinde, repousai um pouco, descanse em mim, o meu fardo é leve. Então, que nesse momento você possa colocar os seus pesares, suas tristezas, seus medos, o seu cansaço físico, mental, que você possa colocar isso em Jesus. Porque Ele oferece o descanso a nós, tanto físico como mental. E que você possa sentir a presença dEle em seu coração, em sua mente, revigorando as suas energias, Ele trazendo a cura necessária, seja ela em qual aspecto for. Amém? A lição que nós vamos estudar hoje tem como título Finalmente Curada. E ela conta aquela história conhecida daquela mulher que estava doente há 12 anos e Jesus a curou. Achei super legal a atividade preparatória que nós vamos fazer com as crianças antes de iniciarmos a lição. Bem, você vai pegar ali um barbante, um cordão, alguma coisa, peça para a ajuda de algum outro adulto e ali então você vai colocar o barbante em uma altura, primeiramente, que nenhuma criança consiga alcançar. Você vai colocar o barbante ali e vai então lentamente abaixar até que a primeira criança, com muito esforço, consiga tocar ali com os dedinhos o barbante. Talvez haverá outras crianças menores, você vai também ali abaixando lentamente, uma por vez, até então que todas as crianças consigam tocar o barbante. E depois então que todas tocarem, você vai sentá-las ali e você vai perguntar para elas, né? É ruim não conseguir alcançar o barbante? O que você sentiu quando você tentava ali esticar as suas mãos, mas você não conseguia alcançar o barbante? E você vai deixar elas falar. E aí, então vamos dizer que a história de hoje é sobre uma mulher que estava muito doente, mas ela foi curada de uma forma muito incrível e milagrosa. E vamos saber qual foi? Vamos lá então. E como está a nossa memória? Antes de nós entrarmos na lição nova de hoje, vamos relembrar juntos qual foi a história que nós estudamos na semana passada? Quem se lembra? Nós estudamos sobre aquele momento em que Jesus volta para Nazaré e vai à igreja. E ali então ele é convidado para ler a Bíblia, lembra? Mas nós aprendemos que a Bíblia naquele tempo não é como a Bíblia hoje, que é esse livro que nós temos em mãos. A Bíblia naquele tempo, ela era em forma de rolos, não é? Nós vimos que Maria, a mãe de Jesus, durante a sua infância, ela leu a Bíblia para ele. E ele sempre estava ali, aos pés da mamãe, aprendendo sobre a palavra de Deus através dos rolos, né? Que havia naquele tempo. Jesus, então, durante toda a sua infância, aprendeu sobre o seu pai, o Senhor Deus, através da Bíblia. Ele cresceu, ele foi para outras cidades também compartilhar o que ele havia aprendido durante a sua infância. E houve um tempo então em que ele voltou para a cidade onde ele morava. E ali então, no dia de sábado, ele foi para a igreja, como era o costume dele. Todos os sábados ele estava na casa do seu pai, o Senhor Deus, a igreja. E ali então, quando ele entrou na igreja, ele foi convidado para fazer uma leitura da Bíblia, né? Da palavra de Deus, do rolo da Bíblia, que era assim naquela época. E ali ele leu.
E a Bíblia conta que o texto que ele leu foi sobre Isaías, um trecho da Bíblia onde falava sobre ele mesmo. Ele terminou de ler e explicou para os que estavam ali sobre o que ele havia lido. E todos prestaram bastante atenção. Nós aprendemos que nós também podemos e devemos dedicar tempo para a leitura da Bíblia. É muito importante que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus e guardemos em nosso coração tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina através da Bíblia. E aprendemos também que nós podemos adorar a Deus lendo a Bíblia, cantando, orando e indo à igreja. Ali na igreja também adoramos a Deus quando ficamos quietinhos enquanto o pastor, o pregador, a pregadora explica sobre a palavra de Deus. Nós podemos ouvir a palavra, ler na Bíblia, fazer um desenho sobre aquilo que nós aprendemos. Adoramos a Deus quando ficamos quietinhos para não atrapalhar o culto. E qual foi o verso da Bíblia que nós estamos decorando? Ou quem sabe já decoramos? A lição falou sobre que Jesus ia à igreja e ele se alegrava em ir à igreja. E nós também devemos sentir felizes, pelo privilégio que nós temos de poder ir à igreja. Se lembraram do verso? Sim, é o Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bem. Você já ficou emocionado quando você viu alguém que queria muito ver? O nosso coração se enche de alegria, e contentamento quando a gente finalmente encontra alguém que queríamos muito encontrar. A história de hoje fala sobre uma mulher que ficou muito feliz quando ela encontrou Jesus. Essa mulher estava doente fazia 12 anos. Já pensou uma pessoa ficar doente 12 anos? Você já ficou doente alguma vez? Com certeza sim, Nesse mundo, muitas vezes ficamos doentes. É ruim ficar doente, não é? Ficar o dia inteiro de cama, às vezes ficar até no hospital. Isso acontece. Mas hoje nós temos os médicos que nos ajudam, a sararmos. Eles nos dão às vezes remédio, orientações para que a gente possa sarar logo daquela enfermidade e voltar então a brincar, voltar à vida normal. Temos que tomar cuidado com a nossa saúde, não é verdade? E quando ficamos doentes, os médicos estão aí para nos ajudar. Mas essa mulher que estava doente fazia 12 anos, nenhum médico conseguia fazer algo para que ela se curasse. Ela gastou todo o dinheiro dela com médicos e nada de ficar curada. Jesus e seus discípulos haviam atravessado o Mar da Galileia. E quando chegaram do outro lado, havia uma multidão esperando por eles. Entre a multidão também estava Jairo, queria muito falar com Jesus, porque a sua filhinha estava muito doente. E ele tinha certeza de que Jesus poderia curar sua filhinha. Mas entre a multidão não estava só Jairo. Havia também uma mulher, essa mulher que queria muito também se encontrar com Jesus. Mas tinha tanta gente, era tão grande a multidão, que aquela mulher não conseguia se aproximar dele. Jesus foi caminhando, e a multidão seguindo atrás de Jesus, de todos os lados, aquele monte de gente apertando Jesus. Os discípulos, era muita gente. E aquela mulher cada vez mais se via distante de alcançar o mestre. Mas ela então pensou, eu não vou desistir. Se eu tocar as vestes dele, eu serei curada. Olha que fé tinha essa mulher. Ela tinha certeza que se ela tocasse assim, nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E assim então aconteceu. Ela foi se esforçando. Em algum momento então, ela tocou então nas vestes, na roupa de Jesus. E então Jesus nesse momento parou. E ele falou assim, quem me tocou? Os discípulos não entenderam nada, mas Senhor, tanta gente te tocando. Pedro disse, mas Jesus,
Todo mundo está te tocando. Como o senhor pergunta quem te tocou? Mas Jesus, ele percebia quando alguém o tocava de forma especial, com muita fé. Naquele momento, Cristo percebeu que saiu o poder dele. O poder de Jesus foi para aquela mulher e no mesmo momento que ela tocou Jesus, ela foi curada. E aí então Jesus ficou ali aguardando que alguém se manifestasse. E aí então aquela mulher tímida disse: Foi eu, Senhor. Foi eu quem te tocou. Cristo então disse, com um sorriso e um olhar amoroso para aquela mulher: Filha, a sua fé te salvou. Vai em paz. Que coisa linda, não é? Aquela mulher tinha tanta fé que só tocar nas vestes de Cristo, com essa fé, ela foi curada. E o poder de Cristo foi sobre ela. Essa história nos ensina que Deus, que o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Ele cuida de nós. Nós podemos adorar a Deus porque Jesus cuida de nós. E o verso da Bíblia que nós vamos memorizar com essa lição está aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, e o versículo 8, que diz assim: Deem graças ao Senhor. É um versinho simples, né? Mas muito importante. Ele está dizendo que nós devemos dar graças. O que é dar graças? Nos alegrarmos, ser gratos, dar louvor a Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Porque o nosso Jesus, Ele cuida de nós. Ele cuidou daquela mulher, Ele curou aquela mulher. E assim também Jesus, Ele cuida de nós. Deem graças ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 8. Vamos treinar mais uma vez? Deem graças ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 8. Deem graças ao Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor é maravilhoso. Nós podemos adorar o nosso Jesus porque Ele cuida de nós. Por isso, o texto diz: Deem graças ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 8. Que a nossa vida possa ser uma vida de gratidão a Jesus por tudo que Ele faz por nós. Amém? Termina então, a lição de hoje colocando as crianças ali, quem sabe em círculo, e levando até elas uma caixa com objetos ou imagens dentro que lembrem coisas pelas quais elas podem ser gratas. Família, a casa, escola, amigos, comida, frutas, a saúde, enfim, várias coisas, vários elementos pelos quais elas podem ser gratas. Entregue a caixa para cada uma delas e peça que elas tirem da caixa esse objeto ou essa imagem. E então cada criança vai dizer: Querido Jesus, eu agradeço pela minha família. Querido Jesus, eu agradeço pela comida. Eu agradeço e assim, de acordo com aquilo que você colocar na caixa. E no final reforce mais uma vez: adoramos a Deus porque Ele cuida de nós. Deem graças ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16 e o versículo 8. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima lição.